E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Olá, irmãos e amigos, seguidores do canal Acorda e Desperta. Hoje vamos falar aqui sobre algo que está acontecendo muito ultimamente, né? Aí no YouTube, nas redes sociais como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, né? Aí até no WhatsApp, muitas pessoas estão acusando as testemunhas de Jeová de falsas profecias. E por que alguns acusam as testemunhas de Jeová de falsas profecias? Então, vou citar aqui algumas possibilidades. Algumas possibilidades são: primeiro, porque são analfabetos funcionais, ou opositores odiosos, né? Apóstatas frustrados, ou apenas papagaios de pirata, papagaios de fake news. Para que tu acuses alguém de ser um falso médico, o referido deve estar exercendo ou ter exercido tal função. Não é verdade, irmãos? Então, para que tu acuse as testemunhas de Jeová de falsos profetas, deve haver provas que elas exercem ou exerciam a função de profetas. Eu desafio alguém a me mostrar qualquer publicação com tal afirmação. Estou lançando o desafio aqui. Me mostrem qualquer publicação com tal afirmação. As testemunhas de Jeová nunca se denominaram profetas. Nunca. João capítulo 21, versículos 20 ao 23, mostra que até mesmo os discípulos se equivocaram e difundiram algumas conclusões erradas. João 21, do 20 ao 23. Confiram lá, abram sua Bíblia e vejam. O que houve ao longo da história foram equívocos em algumas interpretações que as testemunhas de Jeová fizeram. Isso não é demérito, pois somos imperfeitos. Nós não temos o dom de profecia. A Sentinela de Janeiro de 1883 já dizia isso. Sentinela de Janeiro de 1883, lá disse: não temos o dom de profecia. Charles Taze Russell, fazendo um comentário sobre o ano de 1914, ele disse assim, palavras do irmão Charles Taze Russell, fazendo um comentário sobre o ano de 1914. Ele disse: sem dogmatizar, estamos aguardando certos eventos. E um desses eventos não era o fim do mundo, mas o quê? O fim dos tempos dos gentios. Está lá na Sentinela, 15 de outubro de 1913. Sentinela, 15 de outubro de 1913. Irmão Russell nunca falou que em 1914 ia acontecer o fim, o Armagedon. Não. Ele disse, sem dogmatizar, estamos aguardando certos eventos, e um desses eventos não era o fim do mundo, mas o fim dos tempos dos gentios. Ainda sobre 1914, o irmão Russell, ele alertou o seguinte, a nossa expectativa certa ou errada, ele usou o termo certa ou errada, lá naquela publicação, né? The Bible Student Monthly, número 1, início de 1914. Uma publicação de 1914. Está lá. Então, ele não falou que essa expectativa era... Ele falou que a expectativa era certa ou errada. Podia ser certa ou errada. Um profeta, irmão, será que um profeta ele faz sua proclamação com dúvidas de sua veracidade? Então aqui ele mostrou dúvida. Ele mostrou que não tinha certeza do que ia acontecer. A expectativa era certa, poderia ser certa, eles poderiam acertar, poderia ser errada. Se ele fosse um profeta, ele não ia falar isso, né? Porque um profeta, ele faz sua proclamação sem nenhuma dúvida, né? Sem nenhuma dúvida. Russell, irmãos, ele fez interpretações da Bíblia, mas jamais realizou profecias, jamais. Nós não estamos profetizando, disse ele, estamos apenas transmitindo nossa opinião. Nem sequer asseveramos que não há erro em nossa interpretação. A publicação Torre de Vigia de Sião, do dia 1º de janeiro de 1908, na página 4000,
110. Os irmãos vão encontrar essas palavras aí do irmão Russo. Essa palavra dele de que eles não estavam profetizando, né? Estavam apenas transmitindo a sua opinião. Ele admitiu, não asseveramos que não há erro em nossa interpretação. Sobre isso, irmãos, veja o que diz a nota de rodapé do artigo. Por que tantos alarmes falsos? Na revista Despertai, de 22 de março de 1993, na página 4. A The Watchtower, a Sentinela, publicação oficial das Testemunhas de Jeová, já disse: não temos o dom da profecia. Janeiro de 1883, página 425. Nem desejamos que os nossos escritos sejam reverenciados ou considerados infalíveis. 15 de dezembro de 1896, página 306. A Sentinela diz também que terem alguns o Espírito de Jeová não significa que os que servem agora como testemunhas de Jeová são inspirados. Não significa que os escritos nesta revista A Sentinela são inspirados e infalíveis e sem erros. Setembro de 1947, página 135. Setembro de 1947, página 135. A Sentinela não se diz inspirada em suas pronunciações, nem é dogmática. 15 de agosto de 1950, página 263. Então, os irmãos que preparam essas publicações não são infalíveis. Seus escritos não são inspirados, assim como eram os do apóstolo Paulo e dos outros escritores bíblicos. 2 Timóteo 3,16. E assim, às vezes, tornou-se necessário corrigir alguns conceitos, conforme o entendimento se tornou mais claro. Provérbios 4,18. Sentinela de 15 de agosto de 1981, página 19. Portanto, não passe vergonha repetindo esses fake news. A gente nota aí páginas no Facebook, canais no YouTube, TikTok, né? Pessoas postando recortes de publicações antigas sobre datas, né? Por exemplo, em 1975, revistas onde os irmãos diziam que o Armagedon viria no século XX, né? E nós já estamos avançados 25 anos dentro do século XXI e o Armagedon ainda não veio. Outras que falavam que os irmãos deram a entender, né, em suas interpretações, que poderia o Armagedon começar em 1975, mas não aconteceu. E essas pessoas postam só isso, né? Mas não postam, por exemplo, recorte dessas revistas citadas aqui, que eu acabei, né, de citar aqui neste vídeo, né? Por que eles não citam ou não tiram recortes dessas revistas e publicam lá, mostrando que os irmãos nunca disseram que são profetas, nunca disseram que têm o dom de profetizar, eles simplesmente tentam fazer interpretações dos textos da Bíblia, das profecias bíblicas, mas essas, conforme nós vimos aqui nesses recortes, eles sempre diziam que poderia acontecer ou não acontecer, que sempre admitindo que as interpretações deles não são infalíveis, poderiam não se cumprir, não acontecer, porque são apenas interpretações e não profecias, até porque eles não são profetas. Então, senhores apóstatas, senhores críticos, postem recortes dessas publicações que acabei de citar aqui neste vídeo. Se vocês são pessoas justas, né? Muito difícil um apóstolo ser justo, mas para ser justo, postem esses recortes dessas revistas citadas aqui, onde o irmão Russo e muitos irmãos, né, do corpo governante deixam claro que eles não têm o dom de profecias e que eles apenas tentam interpretar a Bíblia, e muitas vezes essas interpretações não são corretas, não são infalíveis, mas falíveis. Só que a diferença dos irmãos do corpo governante em relação aos da dianteira da cristandade é que os irmãos do corpo governante, quando eles percebem que a interpretação foi errada, eles são humildes o suficiente para reconhecer isso e mostrar nas publicações mais recentes que eles estavam errados.
que eles estavam errados naquela interpretação, que agora Jeová, clareando melhor a luz das verdades, né, de Jeová, eles conseguiram entender melhor aquela profecia. Então, se vocês forem justos, coloque aí, publiquem recortes dessas revistas, desses parágrafos que eu mencionei aqui, dessas revistas citadas aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like aí, compartilhem. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam aí no canal.